Fala-se que só em ouro era aproximadamente 5 quilos que ele levava só de ouro. Fora o dinheiro em espécie, que hoje seria negócio de milhões, assim, mais de milhão em espécie. Então era muito rico, né? Era. E mais porque ele deve ter pego esse dinheiro, já que ele iria fazer essa viagem, né, e ir embora, ele deve ter pego tudo que tinha na mão de coiteiro, né? E ele realmente levava, sempre portava uma quantidade grande de dinheiro que ele tinha, né? Muito dinheiro, realmente. E todo mundo sabia que ele era o cangaceiro mais rico, né? E realmente tinha muito dinheiro, era negócio de milhões. Tanto, e o espólio de guerra, com quem ficou? Com a força volante, os comandantes. Diz que levaram para uma casa. Sim. Aí deixaram o soldado lá tomando de conta. Oi. Quando foi de madrugada... Panta que conta dessa história. Conta. Diz que os próprios tenentes foram lá... E fizeram a divisão. A divisão do dinheiro que tinha. Do dinheiro. Todos, né? De todos os cangaceiros, né? Porque tinha o de Lampião e tinha dos outros também, né? Luiz Pedro devia ter muito dinheiro também. Luiz Pedro devia ter muito dinheiro. Era um cangaceiro rico também, né? Braço direito de Lampião durante décadas, né? Diz que eles chegaram a dar um cordãozinho de ouro para a esposa de Getúlio Vargas. Foi verdade. Tem essa sim. História. Um brochezinho que pertenceu a Maria Bonita. Chegaram a dar pra... Eles ainda tinham peças que foram roubadas da Baronesa de Água Branca. Foi o primeiro assalto de Lampião, o primeiro grande assalto de Lampião em 1922, na cidade de Água Branca, onde ele invadiu a casa da Baronesa de Água Branca. Pegou, a Baronesa era riquíssima, né? Joana Vieira Sandes, riquíssima, esposa do finado Barão de Água Branca, e ele roubou muita coisa em ouro da casa da Baronesa, e disse que em Angico ainda tinha muita coisa dessa ainda que pertenceu à Baronesa. Inclusive ele presenteou ao presidente com um broche. Rapaz, engraçado. Várias histórias que eu pude acompanhar de grandes bandidos que ficaram ricos, né? Chega um momento que ele decide querer voltar para uma vida simples. Porque é difícil, né? A vida do crime o tempo todo, né? Uma vida normal. E é nesse momento que eles perde, né? são vitimados, Vitimados, né? Exatamente. Que é interessante como uma história se repete. Impressionante. E para Lampião eu acho difícil. Eu acho que ele morreria no crime. Eu acho que ele era uma figura já muito conhecida, já muito vista, a imagem dele muito batida, nacional e até internacionalmente. Não tinha como ele se esconder, diferentemente de um cangaceirozinho anônimo ali que foi sem expressão. O próprio Moreno e a Durvinha foram embora após o Angico, a morte de Lampião. Eles desapareceram no meio do mundo, foram descobertos em 94, 95, já com mais de quase 90 anos de idade. Em que lugar estavam? Ele estava em Minas. Em Minas, Belo Horizonte. Vivendo lá. Vivendo normalmente, como trocaram os nomes, que era muito fácil, né? Antigamente trocar nome, né? Foi mais fácil, não era você trocar nome antigamente. Trocaram os nomes e foram viver. Nem os filhos, essa Nelly, que era filha dele, que eu tive com ela em Piranhas, na oportunidade de um cariri cangaço, ela dizia que nem os filhos vieram saber quando quando um pesquisador da Bahia descobriram ele lá, não sei exatamente como foi, João de Souza, que descobriram que eles estavam lá e vamos dizer, aperta daqui, aperta de lá, eles confessaram. Nem os filhos, que já eram todos adultos, já homens e mulheres, já sabiam da história do pai e da mãe. Tinham sido cangaceiro de Lampião. Você vê o medo que eles tinham. Não dizia de forma alguma, e negaram até a última, até o ponto que não deu mais para eles dizer. Eles tinham medo de serem presos ainda. Na cabeça deles, se eles dissessem, seriam presos a qualquer momento. Muitos viveram de forma anônima. Muitos. Até serem descobertos, né? Balão, Candeeiro, Moreno, vários. Em São Paulo, teve muitos cangaceiros em São Paulo. Que até trabalharam como funcionário público também. Teve um que foi... Só falta virar policial. Em Alagoas, trabalhou em Alagoas, no Instituto Histórico, lá de Alagoas. Trabalhou muito tempo no ITEP de lá, né? Não foi no Instituto Histórico, foi
Medicina Legal, no Instituto de Medicina Legal lá de Alagoas. E aí sim, e aí foram, seguiram e muitos desapareceram e o cangaço praticamente acabou em 1938. Nesse confronto em Angico. Porque aí quem ficou ou se entregou, que teve a época das entregas, né? Muitos se entregaram Que época foi essa das entregas? Logo em seguida. Sim, logo em seguida. Logo em seguida. 39, Mas tiveram alguma 39. garantia que... Sim, alguns que não iam morrer, mortos, né? Que não iam morrer. Muitos se entregaram, cumpriram uma penazinha ali e tal, e depois seguiram vida normal. E o interessante não tem, ninguém tem notícia de nenhum ex-cangaceiro ter voltado a praticar crimes. Caramba. Nenhum. Não se tem notícia de nenhum cangaceiro ter voltado a praticar crimes. Mas aí, esses 24 que fugiram, tem a outra parte aqui que é a parte de Corisco. Corisco Sim.